Saúde, meus queridos e amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados amigos e irmãos. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tem nos ajudado. Deus forte, Deus soberano, Deus protetor, Deus da nossa vida, né? Devemos adorar o Senhor não porque Ele faz o que Ele fez, mas porque Ele é, por Ele ser Deus. Por Ele ser dono de todas as coisas, ser nosso pastor, nosso juiz, nosso advogado, nosso general de guerra. Estou feliz com os irmãos que têm compartilhado comigo os nossos dias. É como se eu estivesse lado a lado, todo dia, junto com os irmãos, lado a lado. Para minha alegria, cada mensagem de vocês que cheguem. Sinto falta dos que não enviam mais. E eu fiquei triste ontem, uma pessoa que pediu um cartão. Eu falei que não. Primeiro ela pediu um Pix. Eu falei que não. Depois ela pediu um cartão, se quisesse que eu continuasse conversando comigo, com ela, que eu desse um cartão para ela, pagasse um cartão para ela. Minha amizade ela não é comprada. Minha amizade é sincera. Aí, geralmente eu vejo a mensagem dela no outro dia. Ela diz que não é brasileira. Ela escreve mais em espanhol. Aí, a gente vai conversando por um punhado de dias. Ela pediu esse cartão. Falei que não. Expliquei o meu motivo para ela. Falou, não, o cartão você compra pelo celular mesmo. Não, vamos deixar para lá, nossa amizade, para que não impeça a nossa amizade. Ela não respondeu, como eu vi só no outro dia, né? Ela manda ver só no outro dia, não sei, o nosso horário sempre não coincide. Quando eu peguei ontem cedo, ela falou, se você não vai me dar o cartão, não precisa mais mandar mensagem para mim, não. Tudo bem. Então não enviei, hoje eu não enviei mensagem para ela. Ela pode ficar a critério dela, né? Se ela quiser mensagem, eu não vou excluir ela. É minha amiga, eu sinto muito por ter pedido essa amizade. Ela está conversando com minha sobrinha agora, tá? Por causa do relacionamento do irmão dele. Eu falei com ele que hoje o Deus do mundo é o dinheiro, infelizmente. O povo esquece de Deus, se apega ao dinheiro. As amizades sadiam. Muitas das amizades hoje existem por causa do dinheiro. Quando eu falo assim, falei muitas, viu? Não estou generalizando. Eu passei por isso. Quando eu tinha, era repleto minha casa. Era cheia. Infelizmente, até é parente que eu estou falando. E amigos também, mas os parentes. Quando você não tem, sumiu tudo. Não tem mais, né? Sempre final de mês, ou 2 meses, eu fazer um almoço aqui para reunir a família. Jantar, às vezes, dia de sábado. Ou na data comemorativa Dia das Mães, Sexta-feira da Paixão. Um jantar de Natal. É simplesmente um jantar, porque eu não comemoro Natal. Uma passagem de ano. Minha casa, essa área aqui era repleta. Aí não dava conta de contar as pessoas. Que às vezes eu pedia casa emprestada do irmão, de outra irmã, que mora aqui perto, da minha filha. E às vezes não dava. Onde eu faço o culto de ação de graça hoje, o lugar era cheio.
E hoje eu convido nem as que moram aqui perto. Domingo eu fiz um almoço. Só veio uma irmã minha que mora. Das que moram aqui perto só veio uma, a outra não veio. As pessoas esqueceram da família. Felizmente, eu não vou culpar ela, mas eu culpo os que vêm, os filhos dela. Porque hoje tem que fazer a vontade dos filhos, né? E a geração nova, ele não sabe dar valor à família, infelizmente. Muitas vezes eu comentava aqui nas reuniões que eu fazia. A gente faz reunião hoje, não é poucos que conversam. Que não leva para reunião celular. A gente ali conversando e os outros só no celular, só nas redes sociais. Não tem um assunto para falar com ninguém. Agora imagina o que eles estão conversando. Imagina, não pergunto. O que eles estão conversando tanto nessa rede social? Porque infelizmente, os que eu vejo, muitas amizades, o que eles oferecem não é coisa boa. Eu não compartilho com isso. Mas hoje eu entendo porque que separando a família é o gosto, é a carnalidade, é o pecado. E imaginou se eu fosse compartilhar com tanta coisa que me oferece, com as coisas das redes sociais. Eu creio que hoje eu não estaria com 1.200 visualizações, eu estaria com muito mais. Quem já chegou a 6.000, caiu para 1.200, estaria com muito mais. Eu creio, não estou falando. Se tivesse as conversas que não convém, né? Conversas desagradáveis para certas pessoas, para outras não. Pegadinhas, piadinha. Talvez eu teria muitas visualizações, talvez. Mas eu não vim ao mundo para isso. Eu vim falar o amor de Deus, do amor de Deus. Mostrar o que Deus fez na minha vida. Eu, um pecador como sou. Mas Deus me deu o desejo de falar do amor dele. Do que ele fez e está fazendo na minha vida, na minha família. Das bênçãos que eu vejo, os irmãos, os amigos que receberam. E a maior graça que eu tenho é de orar, interceder, orando, intercedendo pelas pessoas. Essa é a alegria que eu tenho. É bom orar? É bom. Mas é difícil. Vem luta, vem perseguição. Às vezes, a gente pega uma seta da pessoa, quem está orando pega aquela seta pra gente. A gente tem que estar bem coberto com o sangue de Cristo. Mas eu gosto. Já que eu não posso ir ajudar, eu ajudo através da oração. Para mim é o maior prazer que eu tenho quando a pessoa pede oração. Quando ela passa através do Face, eu tenho ganhado muitas pessoas por WhatsApp para estar orando. Me sinto satisfeito. No áudio eu não oro todos os dias, porque são muitas pessoas. Eu tenho que orar no celular da minha esposa, que é muitas pessoas, e oro pelo meu também. Da minha esposa foi o primeiro que eu comecei a orar, foi pelo dela e eu não vou deixar. E eu oro agora pelo meu, pouca gente, mas está chegando. Todos aqueles que pedem, que passam o número, eu tenho o maior prazer em orar com eles, é uma alegria para mim. Frente àqueles, irmão, quando teve 2 pessoas agora nos últimos dias, que eu aceito como amiga, a primeira coisa que ela fala, você quer o número do meu zap? É pessoas que eu vejo que tem interesse. Talvez porque ela viu o vídeo, não sei porque ela pergunta se eu quero. E para mim é um prazer receber o número do zap de qualquer um de vocês. Cada um de vocês. Teve uma irmã Bel que me passou. Essa eu não consigo mais nem no Face, nem no Zap, nem no Instagram. A gente trocava mensagem pelos 3 hoje. Não tem mais, eu não sei. Eu não acho ela nem no Face, nem lugar nenhum. Eu estou tentando entrar em contato com ela, mas ela não responde por nenhum.
mas vocês são uma bênção na minha vida. Vamos orar, irmão, que já passou 10 minutos. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse vídeo. Estou aqui apresentando para a minha vida, meu lar, meu ministério, a minha família, não somente do meu lado, mas a família em Cristo me deu, Pai. Esses amigos de longe, de outros países, mesmo do Brasil, Pai. Apresentando cada um deles, Pai, nas tuas mãos. Pai, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, minhas falhas. Tudo que eu vi, que eu toquei, que eu falei, que eu pensei, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Hebreus, no capítulo 9, Pai. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas que o Teu Espírito tenha a falar com cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Seja para exaltação, para edificação, para consolo, faça-se a Tua vontade. Amém. Irmão, o livro, carta aos Hebreus, autor desconhecido, muitos falam que é Paulo, tem as finalizações, parece mesmo que foi Paulo, mas eu não falo, porque a Bíblia fala que é autor desconhecido. Eu não posso dar nome que eu não sei, né? Fala aqui no capítulo 9 do sacrifício do santuário por causa das suas imperfeições, deve ser repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Falando aqui do sacrifício pelos pecados, pelos erros, sacrifício para adoração ao Senhor. Fala que ele devia ser repetido, nós sabemos que eles eram repetidos. E a dificuldade que tinha as pessoas para levar esse sacrifício, para ele chegar até o Senhor. Sacrificava o animal, pegava o carne, o sangue, levava até o santuário, entregava ao sacerdote. O sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, ele pegava aquele sacrifício, depois levava até o sumo sacerdote, e esse levava até o Senhor. Sabe por quê? Até chegar ao sacerdote, porque os homens eram puros, eram pecadores, não estava preparado. O sacerdote não entrava no Santo dos Santos porque ele não estava completamente preparado. Ele não estava completamente purificado. Tinha que chegar até na época, Arão, né? O sumo sacerdote, que era Arão, constituído por Deus, para oferecer o sacrifício antes dele entrar ao Santo dos Santos. Arão, o sumo sacerdote, antes de entrar ao Santo dos Santos, ele oferecia sacrifício por ele mesmo, pelo povo e por ele mesmo. Aí ele estava preparado para entrar até o Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício. E a palavra do Senhor, lá no livro de Números, Êxodo, eu não lembro qual livro, fala que para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que ter umas campainhas na orla do manto e uma corda amarrada à cintura. Se ele tivesse algum erro e morresse, ou se ele cometesse e morresse, as pessoas não entrariam, elas arrastavam pela corda ele até fora do Santo Santo para fazer o enterro. O tanto que nosso Deus é puro, né? Então, esse era o sacrifício feito pelos 10 mandamentos do templo, do sumo sacerdote, Arão, dos outros sumos sacerdotes que eram após ele. Porque Arão foi e ficou os filhos dele. O sacrifício, ele era imperfeito, ele tinha que ser repetido todos os anos, toda vez que o homem pecava, ele tinha que sacrificar um animal, levar o sangue e a carne e sacrificar para a remissão do seu pecado. Ali o sacerdote levava até o sumo sacerdote levava e oferecia ao Senhor aquele sacrifício pelo pecado daquela pessoa. E era de perdoado o pecado, porque foi uma lei constituída por Deus. Foi a lei que Deus deixou para o homem. E o nosso Deus que não mente, ele aceitava, não mente.
Ele aceitava o sacrifício pelo pecado das pessoas. Mas a palavra do Senhor fala que por causa da imperfeição, ele tem que ser repetido todos os anos. Todas as vezes que a pessoa pecava, tinha as épocas marcadas para sacrifício. O de Arão era uma vez no ano, dos outros era mais. Das outras pessoas eram mais. Agora fala que o de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Ele foi feito somente uma vez, nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós não entendemos. Pela perfeição, pelo Cordeiro Santo que foi sacrificado na cruz por mim e por você. Ele não tinha pecado. Apesar que ele tomou sobre ele todo o nosso pecado, mas ele não tinha pecado. Ele não levou pecado. Esse derramamento desse sangue do Cordeiro, ou seja, de Cristo, ele foi feito uma vez, e foi perfeito, porque foi o que Deus preparou para nós, o sacrifício do Filho dele, pelo nosso pecado. Esse não precisou levar até a arca, não precisou ser apresentado pelo sacerdote, nem pelo sumo sacerdote, ele mesmo se apresentou em nosso lugar, para tirar todo o nosso pecado. Aquele sangue que ele derramou nas ruas de Jerusalém, aquela coroa de espinho, aquela veste manchada de sangue, cortada pelos chicotes do carrasco, aqueles pregos que transpassou a sua carne, aquela lança que furou o seu lado. Esse derramamento de sangue, essa humilhação do homem santo, foi por causa de nós. Para não haver mais sacrifício de animais pelo nosso pecado. Agora o Cordeiro Santo foi sacrificado. Sacrifício perfeito. Não haveria mais, a partir daquele momento, não houve mais necessidade de derramamento de sangue de animais. Porque o Senhor já se ofereceu em nosso lugar. E se nós vamos prestar bem sentido, ele se ofereceu no lugar dos animais também, porque não precisou morrer mais animal. Matar nenhum animal, sacrificar nenhum mais. Pelo pecado de ninguém. Olha o tanto que Deus é misericordioso, o tanto que Deus é amoroso. Às vezes as pessoas, na hora que estão meditando nessa palavra, ele pensa, sacrificou por mim, mas sacrificou por nós, pelo homem. Mas olha o tanto que nosso Deus é bonito, é santo, e nós não compreendemos a perfeição dele. Não precisou mais sacrificar animal, né? Por causa do nosso pecado. Os animais que não têm pecado, não são irracionais, não pensam, eram sacrificados por mim, pelo homem que pensa, o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Tinha que ficar um animal puro, um animal que não tem raciocínio, não tem pensamento, mas que veio do mesmo lugar que nós viemos, veio do pó da terra. E esse animal também tem alma, como nós temos, o sangue é a alma. Eles eram sacrificados pelo nosso pecado. Olha como Deus é perfeito. E nós não entendemos a perfeição de Deus muitas vezes, porque nós somos cegos, surdos espiritualmente. Isaías fala que verão, mas não darão ouvido. Verão, mas não enxergarão. Porque a nossa mente e nosso coração está fechado. Não entendemos o sacrifício do Cordeiro de Deus. Um homem simples, humilde, santo, que morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado. E pela vida de todos, até dos animais. Hoje o animal é morto só para nos alimentar. Mas a Bíblia nos ensina que o sangue tem que ser derramado na terra. Não pode ser bebido o sangue ou comido, porque o sangue é a vida.
E a gente, quando era pequeno, quando era criança, minha mãe fazia muito. Matava o galinho e pegava o sangue e fazia o molho pardo, né? Pela ignorância. Não. Olha, a nossa maldição é hereditária, de onde vem. Ela pegou dos antepassados dela, não ensinaram. Minha mãe, meu pai. E até hoje tem gente que faz isso. Então, cometemos um pecado. Hoje quem faz, aproveita o sangue para comer. É o caso da galinha que eu estou falando. É um pecado estar comendo a alma, a vida do animal. E os mandamentos do Senhor nos ensinam que o sangue deve ser derramado em terra. Lavada a carne, mas o sangue a gente não deve comer. Quando eu era criança, eu não sabia disso. Depois que eu me converti, eu fui trabalhar numa empresa maior, tinha um homem lá, ele era nordestino, nunca perguntei de onde ele era, mas eu creio que ele era baiano. Eu creio, não estou falando que ele era nem, mas era nordestino. Isso eu sabia que ele era, que ele, sempre o povo chamava ele. Então ele fazia sempre uma coisa que meu pai gostava de fazer. E um dia ele ofereceu. Eu falei, não, eu vou querer sim, eu gosto. Mas quando a gente chegou sentou para comer, eu lembrei, aí eu fui na Bíblia, eu lembrei da Bíblia, do sangue. Lembrei que aquele alimento era feito com sangue também. Quando chegou na hora, eu falei para ele, não vou querer não. Ele não entendeu também, falou, mas você falou que gosta, que queria. Eu falei, não, lembrei, não. Aí eu falei para ele, não, não posso comer não. Não falei com ele, olha tanto que o crente muitas vezes se torna covarde. Eu falei, não vou beber, não me faz bem, não vou comer. Mas não falei para ele que porque tinha o sangue. Como é que nós muitas vezes nos acovardamos para dar um testemunho tão fácil, tirar um homem do pecado, uma vida do pecado, do erro, da cegueira. Então, meu irmão, vamos lembrar que hoje nós precisamos derramar sangue de animal, mais pelo nosso pecado, que já foi expiado por Cristo. Esse sangue perfeito foi derramado, é o sangue do justo, do Filho do próprio Deus, que foi derramado para a remissão do nosso pecado. Esse sangue que foi derramado é perfeito. Aquela chicotada, aqueles pregos, aquela cruz que ele carregou, aquela coroa de espinho, foi para tirar nosso pecado, aperfeiçoando o sacrifício do Cordeiro. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes, somos sacerdotes. Temos hoje guias espirituais, líderes de igreja, para nos ensinar o caminho da verdade. Mas para sacrificar por nós não precisamos mais que Cristo já sacrificou. Mas é necessário a gente ter comunhão com a igreja. A que você escolher, onde tem um pastor, um líder, um padre, que ensina o caminho da verdade. Agora, a gente não pode andar no erro do homem. A palavra do Senhor pode a gente obedecer, examinando as Escrituras, seguindo o que é verdade. A verdade é a palavra. Jesus, com ela conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. É o ensinamento de Cristo. Essa é a verdade do mundo. Então, a verdade, hoje ainda tem pessoas nas encruzilhadas, né, que derramam sangue, né, sacrifica bicho, mas é os demônios, não é para Deus. E essas pessoas nós temos que alcançar. Para isso existe o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, para alcançar essas pessoas. Para isso tem nosso joelho, para a gente dobrar e pedir a Deus que salve essas vidas, para que eles venham entender a perfeição do sacrifício de Cristo.
É assim, irmão. Deus nos ensina. Nunca se esqueça. O sacrifício do Velho Testamento era repetido cada vez que a pessoa pecava. Mas hoje, quando você peca, você tem que se arrepender, dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor. Aí a gente vê quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente pede perdão. A gente vê quantos animais eram sacrificados, quanto sangue de animal foi derramado por nós, pelo nosso pecado. Porque hoje nós podemos ver, pelos olhos da fé, quanto nós somos pecadores. Cada vez que nós erramos, vem a consciência de pedir perdão, que a gente dobra o nosso joelho e pede perdão, na certeza que seremos perdoados. Venha à memória, irmão, quantos animais têm que ser sacrificados por nós. Mas a palavra do Senhor diz que tem pecado que é para a morte, por isso não devemos orar. Mas você conhece o pecado. Se você se arrepender e pedir perdão ao Senhor, Ele vai te salvar. Ele já te perdoou. No versículo 13 e 14 diz assim: porque o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha espazida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará os vossos consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui mostrando os sacrifícios dos animais, quando os animais eram sacrificados, né? E hoje não. Cristo sacrificou por nós. Ele levou o nosso pecado. Nunca vamos esquecer de ser grato ao Senhor por tudo, por Ele ser Deus, por Ele amar como nos amou, e por Ele perdoar como Ele perdoa. No versículo 17, 27 e 28 diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Agora Cristo foi sacrificado uma vez, Ele está pronto, esperando. A palavra do Senhor é bem clara: pecado de muitos. Como eu falei antes, existe pecado para a morte. Pessoas que não se arrependem, que não pedem perdão. Muitos é aqueles que aceitam Cristo, esquece o pecado, joga o pecado fora, está sempre de joelho pedindo perdão. O homem morre só uma vez, depois vem o julgamento. E nós, que estamos em Cristo, estamos esperando Ele para a salvação das nossas almas. Que mais o Espírito Santo venha falar no meio do teu coração. Uma oração bem curtinha, irmão, que estoura no tempo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Pai, eu peço, Senhor, que estenda as tuas mãos sobre o lado de cada um de nós. Pai, que nós venhamos cada dia oferecer, Pai, o nosso joelho, dobrar nosso joelho, para pedir perdão dos nossos erros, das nossas falhas, Pai. Hoje, Pai, nós não precisamos do santo ir, Pai, na arca, sacrificar animais. Hoje o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso direto ao Senhor. O Senhor que tudo vê, tudo pode. O Senhor que é perdoador. O Senhor que é complacente. Nos perdoa, Pai. Para a glória do teu santo nome. Senhor, pela necessidade de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que estão junto comigo. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor venha reinar sobre a minha vida e a tua vida. Que o sangue do Cordeiro nos purifique de todo mal. Nos ajuda a nos fortalecer cada dia mais na presença do Senhor. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom final de semana. Com alegria, paz. Um abraço do irmão Jorge, que está sempre aqui esperando por vocês nesse horário. Irmão Jorge, que ama vocês como Jesus amou. O irmão Jorge, que está pronto a orar por cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Sexta-feira. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Aceita meu abraço.
Amém.